Legião, um olhar sobre o reino das sombras. Livro psicografado por Robson Pinheiro, pelo espírito Ângelo Inácio. Resumo do capítulo 7. Ciência astral e cientistas. A convite de Pai João de Aruanda, Ângelo Inácio Raul e os Guardiões da Noite foram visitar uma das inúmeras bases de espíritos cooperadores ou parceiros dos magos negros. Intitulavam-se cientistas seus integrantes. O lugar era incrustado no interior do planeta. Embora não soubesse dizer a distância exata, pois foi necessário que descessem vibratoriamente em direção às profundezas abissais, uma região onde a luz do pôr do sol não poderia chegar. Era a legião do Triângulo das Bermudas, área do Oceano Atlântico, próxima à costa leste da Flórida. Com eles, vinha um enorme contingente de membros da equipe dos especialistas, comandados por Jamar, além de outros guardiões, de uma hierarquia superior, os quais faziam parte do chamado Comando de Inteligência Extrafísica. Desta vez, porém, os guardiões que os acompanhavam eram seres experientes ao extremo no trato com as questões científicas. Durante muito tempo, os espíritos socorristas se viram obrigados a extraordinário dispêndio de energia mental para se manterem no ambiente hostil das dimensões inferiores e, ao mesmo tempo, desenvolveram suas tarefas de assistência espiritual. Diante dessa realidade, aplicando os recursos da engenharia sideral, os peritos do plano superior desenvolveram uma ideia ou um clichê, materializando-o através da concentração da mente nos fluidos do meio astral. Fizeram isso, primeiramente, a partir da aglutinação de material fluídico existente nas regiões elevadas, conferindo-lhe uma forma aparente, que deu surgimento ao aeróbus, uma espécie de nave que serviria tanto de transporte como de abrigo temporário aos espíritos em missão nas regiões mais densas. O aeróbus tem por finalidade dinamizar o transporte dos espíritos, sem consumir larga cota de energia mental, a qual poderá então ser direcionada a outras atividades. Esse veículo astral é capaz de se mover a velocidades incríveis e de se adaptar a constantes mudanças de ambiente, de acordo com a dimensão em que os tarefeiros encarnados e desencarnados estagiam. Os aeróbus absorvem energias do imenso reservatório natural, usa como combustíveis a própria matéria astral e as partículas de antimatéria do ambiente astralino, elementos que têm a vantagem de nunca se esgotar. Os cientistas da alta espiritualidade desenvolveram uma forma de transformar a matéria mais densa das regiões inferiores, utilizando usinas transformadoras tão potentes que sua eficácia supera em muito as usinas atômicas da Terra. Existe outra forma energética que poderá ser utilizada de acordo com a densidade do meio ambiente, ou seja, ao serem visitadas regiões mais profundas, próximas ao centro da Terra. O ectoplasma, doado por médiuns conscientes da importância desse substrato, é armazenado em cápsulas e levado aos laboratórios do invisível. A seguir,
é trabalhado num equipamento sideral semelhante a um acelerador de partículas, que os físicos terrenos denominam ciclotron, no qual os elementos ectoplasmáticos são isolados e pressurizados, despertando forças ainda desconhecidas pelos encarnados. Essas cápsulas de energia obtidas pelo ectoplasma modificado servem para a propulsão do aeróbus, além de alimentar outras máquinas e aparelhagens criadas pela tecnologia astral superior. Esse modelo específico de aeróbus, ou nave de resgate, como também é conhecido, atende também a outros objetivos. Na realização de excursões a outros planos mais desenvolvidos do universo ou a outros mundos, emprega-se um modelo mais aprimorado deste veículo astral. Esses equipamentos voadores ou interdimensionais criados pelos espíritos superiores, com certeza revolucionaram as possibilidades da atuação nos meios mais densos do astral inferior. E sem conter a curiosidade, Raul voltou a indagar. Mas o modelo atual, em que se locomovem os espíritos, é o mesmo descrito por André Luiz? Ou houve progresso e aperfeiçoamento do veículo astral? Nos anos de 1930, esses comboios ainda estavam em teste nas chamadas zonas purgatoriais ou umbralinas. Contudo, hoje, no século XXI, o plano superior dispõe de grande número desses veículos que foram aprimorados, sobretudo devido às necessidades dos diversos grupos de espíritos em atuação nos recantos mais densos do mundo extrafísico. Após Jamar responder às perguntas de Raul, Pai João resolveu dirigir-nos a palavra, conscientizando-nos a respeito da relevância e do alcance de nossa empreitada. Esta excursão, como todos sabem, é muito importante, não somente para o futuro dos trabalhos de assistência espiritual, pois que seu resultado será transformado futuramente em livro, como também para as equipes socorristas que operam do lado de cá, uma vez que meus filhos encarnados tenham mais informações acerca do modus operandi das entidades do astral inferior, poderão formar parcerias efetivas com nossos mentores, atuando como instrumentos das forças sublimes da vida. Não precisamos ficar apreensivos ou temerosos, pois o plano superior dispõe de recursos mentais, técnicos e espirituais para fazer frente a qualquer tipo de ataque das trevas. Depende de nós conhecermos melhor o planejamento e as estratégias dos espíritos envolvidos nessa grande batalha espiritual em andamento nas regiões próximas à crosta. Deixando que pensássemos um pouco no sentido de suas palavras, logo após Pai João nos convidou a descer do veículo de transporte e resgate para penetrarmos no ambiente dos cientistas. Havia ali uma quantidade enorme de cavernas. Essas cavernas eram subdivididas em salões circulares e outros retangulares, nos quais encontramos armações sobrepostas e alinhadas lado a lado, como se fosse um depósito ou uma espécie de almoxarifado, onde eram guardados aparelhos importantes para o trabalho dos cientistas. Nesses galpões estavam armazenados os chamados cascões astrais, espécies de seres sem vida, provavelmente esperando o acréscimo de algum componente plasmático ou ectoplasmático que os despertasse para suas atividades.
Um dos temas mais controversos das discussões atinentes ao astral inferior é o produto da criação mental, voltada para a reprodução de seres humanos através de clones ou duplicatas astrais. Na verdade, não passam de seres artificiais feitos com a ajuda inconsciente de encarnados, pois os pensamentos humanos forjam clichês que, com o tempo, se transformam em imagens vivas de si mesmos. De posse dessas criações, os cientistas do astral desenvolveram uma biotecnologia capaz de empregá-las como objeto de intricados processos obsessivos. Durante muito tempo, espiritualistas e espíritas viram-se diante da realidade patente da obsessão, porém, considerando apenas os tipos clássicos, mono e poliobsessões, cujos agentes são, respectivamente, um único espírito e dois ou mais deles. No entanto, ao enveredar nas investigações psíquicas, os encarnados mais estudiosos notaram que outra metodologia vinha sendo empregada pelas sombras. Surgiram as primeiras observações quanto às obsessões complexas, que exigiam nova abordagem, além da consagrada técnica de conversação fraterna ou doutrinação. Entre as diversas ferramentas verificadas para instaurar o quadro obsessivo, descobriu-se então, embora a relutância em admitir o fato, a existência de seres artificiais gerados em laboratórios do submundo astral, juntamente com aparelhos, parasitas, implantes de chips, projeção de campos de força ou magnéticos e de ação contínua, tais elementos acabam provocando desarmonias nas células físicas dos encarnados, até mesmo causando processos cancerosos. Sobretudo, são métodos obsessivos que fogem à definição clássica. Todas essas constatações nos levam a encarar a realidade espiritual ou astral, considerando a atuação de cientistas, engenheiros genéticos, médicos ou outros peritos dedicados às suas pesquisas, independentemente do efeito devastador que tenham sobre a comunidade humana. A abordagem do assunto está necessariamente associada a aspectos transcendentais e tem implicações de cunho moral, mesmo que alguns deles discordem desse fato. Contudo, o desenvolvimento dos chamados clones ou seres artificiais por parte de cientistas que utilizam técnica astral inferior não se viu reprimido pelas elucubrações morais, nem tampouco pelos princípios espirituais. A ideia de criar uma cópia do ser humano com vistas a manipular as pessoas encarnadas foi algo que se afigurou fascinante perante os olhos das entidades envolvidas. Há décadas que, em determinadas reuniões mediúnicas, alguns dos integrantes suspeitaram ou detectaram a presença de seres diferentes, sem emoções, completamente destituídos de sentimentos. Contudo, não podiam expressar suas percepções sem que fossem confundidos com imaginação fértil e fantasiosa ou se ou sem tê-las enquadradas como efeito de puro animismo. Transcorrido o tempo, esses seres artificiais foram sendo percebidos com maior frequência e, na atualidade, não se pode desprezar tais criaturas, fruto da tecnologia astral colocada a serviço da obsessão.
Essa conclusão suscita algumas questões palpitantes que merecem ser debatidas e estudadas por todos. Em que casos são mais utilizados os clones? Como é seu mecanismo de ação e com quais finalidades entram em cena? Uma tecnologia tão avançada não é facilmente viabilizada. Como é seu mecanismo de ação e com quais finalidades entram em cena? Uma tecnologia tão avançada não é facilmente viabilizada nem mesmo na dimensão extrafísica. Se, ainda assim, topamos com seres artificiais, o que representam de tão importante dentro do estratagema maquiavélico traçado por cientistas, magos ou outras entidades do astral inferior? Os questionamentos levantados por Jamar eram interessantes. E, naturalmente, aquela equipe de especialistas que os acompanhava tinha o objetivo de descobrir algo mais acerca do assunto. Como sempre, Ângelo Inácio, como jornalista do além, anotando tudo, indagou ainda mais uma pergunta para Jamar. Muitos poderão perguntar o que define um desencarnado como cientista em vez de mago. O que você teria a nos dizer a respeito? A critério para essa classificação tem relação, sobretudo, com o sistema de trabalho. Identificamos como participantes da legião de cientistas do astral inferior todos os seres que realizam seus questionamentos segundo o método científico. Levantam hipóteses, pesquisam, inventam, teorizam e implementam ações de forma metódica e disciplinada, em conformidade com balizas acadêmicas similares às dos humanos. Na maior parte das vezes, empregam técnica sofisticada visando a objetivo pré-definido. Suas iniciativas normalmente obedecem a um rigor científico, a uma organização e a um planejamento minuciosos. Essa falange, especializada em diversas áreas do conhecimento humano, valoriza o intelecto em detrimento dos sentimentos e, por isso, constitui uma ordem de espíritos com a qual é perigoso lidar. Após os esclarecimentos de Jamar, resolvemos dar por encerrada por hora a sessão de perguntas, pois tínhamos um tempo reduzido pela frente. A tarefa que deveríamos realizar, isto é, a missão de reconhecimento e investigação dos guardiões, tudo precisava ser feito rapidamente. Jamar deu ordem aos especialistas da noite para se colocarem de prontidão em pontos estratégicos, caso fosse necessária ação disciplinar ou de defesa. Estariam preparados. Outra equipe de guardiões, peritos em ciência e tecnologia, ficou incumbida de estudar as técnicas e os esquemas empregados pelos cientistas. Jamar trouxe conosco o cientista capturado anteriormente pelos guardiões na Cidadela dos Magos, que resolvera colaborar de bom grado. Seu nome era Eliá, nome aparentemente de origem judaica. À medida que adentrávamos o complexo, cruzamos com mais e mais espíritos, entretidos em seus afazeres, sem nos perceberem a presença. Encontramos uma seção cheia de equipamentos técnicos que denotavam fazer parte de um laboratório de engenharia genética de grande porte. Vários espíritos ainda encarnados repousavam sobre macas, atuando como médiuns no processo de extração ou roubo de energia vital, que era canalizada para o funcionamento do maquinário.
Estávamos diante da produção de um ser artificial, um clone. Os cientistas pareciam eufóricos com o produto de sua tecnologia astral. Eliá, tomando a palavra, alertou-nos: não pensem que estes viventes sejam vítimas de um experimento como os que encontramos na ocasião anterior. No presente caso, os cientistas contam com pessoas que tenham com eles identidade de interesse no campo de pesquisas. Portanto, estes são voluntários em desdobramento. São médicos e pesquisadores, como biólogos, farmacêuticos e outros mais, que durante a vigília física detêm sua mente exclusivamente nas questões científicas e intelectuais, sem qualquer vínculo com o componente espiritual. Ao dormirem desdobrados, estabelecem elos estreitos com entidades que administram laboratórios semelhantes, atuando como seu elemento de ligação com o mundo físico. Acreditam que, se mantiverem interesse apenas por questões científicas, poderão alçar voo rumo ao infinito. No entanto, mesclaram o conhecimento adquirido até então com ideias, tendências e conceitos inspirados pelos desencarnados, que os utilizam como intermediários e cobaias. Foram contaminados com ideias insufladas pelos cientistas desencarnados, fornecendo somente o ectoplasma aos seres desta instituição astral, como emprestam também a atividade criativa do pensamento e o próprio corpo mental para a gestação de novas ideias. O sistema é tão discreto e funciona tão sorrateiramente que o sujeito, mesmo desdobrado, não se dá conta de que entrou numa vertente de pensamento perigosa para seu futuro, comprometendo seu projeto espiritual de vida em longo prazo. Tamanha é a sutileza que o encarnado, o cientista, enredado nesse ardil, prossegue simpático às questões espirituais que antes o encantavam. Na verdade, são conceitos incutidos pelos cientistas do lado de cá, que sucessivamente vão substituindo interesses antigos por outros, e a pessoa, aos poucos, perde a conexão com os elementos espirituais, embora continue a pensar que está ligada a fontes superiores. É uma forma de obsessão complexa. Para ter êxito, os cientistas extrafísicos realizam um procedimento quase cirúrgico no corpo mental do indivíduo, nele implantando corpúsculos mentais estranhos ao hospedeiro. Tão logo inserido nas correntes do pensamento do encarnado, o corpúsculo comporta-se como vírus mental ou vibrião psíquico. Gradativamente, contamina o corpo mental por inteiro, até que a pessoa esteja completamente desconectada da realidade espiritual. A pessoa transforma-se em parceira das inteligências sombrias e, com elas, contribui com relativa facilidade, julgando estar em sintonia com as correntes superiores do pensamento. É um aperfeiçoamento do célebre processo chamado fascinação. Aqueles que se ligam mais intensamente às questões científicas em geral tendem a ser pessoas cujo intelecto tem predominância sobre o coração, a sensibilidade. Faltam-lhes frequentemente o bom senso, a simplicidade, a sabedoria e o evangelho.
mas são casos raros do universo daqueles que se dizem cientistas ou militam nas disciplinas científicas. Em sua grande maioria, decoram palavras bonitas e se expressam com eloquência admirável ao discorrer sobre as questões do Evangelho. Contudo, esse fato não os faz comprometidos com a causa do Cristo. São computadores humanos que trazem na memória registros de palavras e passagens inteiras das Escrituras ou de livros espíritas e espiritualistas. Os cientistas desencarnados, em toda a sua euforia, não nos percebiam nas atividades. Pareciam hipnotizados com o que faziam e com o resultado de mais um de seus experimentos. Nossa equipe continuou observando o que ocorreu a seguir. Vimos materializar lentamente, diante dos olhares atentos das entidades, uma forma humana, mais ou menos nebulosa. Uma das pessoas desdobradas e adormecidas no laboratório. A imagem foi gradativamente se estabilizando diante de todos. Nós mesmos nos pegamos admirando a criação do ser artificial naquele laboratório de pesquisas extrafísicas do astral inferior. Raul, porém, estava dominado por grande emoção e reagia diferentemente de nós diante do espantoso experimento. Ele estava estarrecido, pois reconhecera entre os indivíduos desdobrados alguém com quem se dava diariamente em sua vida de encarnado. Pai João abraçou Raul, aconchegando-o em seus braços como um pai bondoso. Não fique assim, meu filho, consolou Pai João. Agora você sabe por que o trouxemos aqui e permitimos seu ingresso nesse ambiente extrafísico. Inteirado de toda a extensão da problemática que acomete nosso companheiro, que se tornou parceiro dessas entidades, você poderá auxiliar com mais eficácia no caso. Calemos nossas emoções, meu filho, e aguardemos o momento propício para o despertamento de nosso irmão. Ao reconhecer quem estava adormecido ali, no ambiente dos cientistas, Raul ficara muitíssimo abalado. Foi necessário um apoio maior do preto velho pai João, que não o abandonou mais a partir dali. Entretanto, mesmo conhecendo o processo e a gravidade do que ocorria, não poderíamos interferir direta ou imediatamente, como gostaríamos. Afinal, a pessoa em questão estava ali desdobrada e entregue à atividade por vontade própria. A duplicata astral que se estruturou diante de nossos olhos foi levada à outra parte do imenso laboratório. No outro ambiente, encontramos uma espécie de domo ou redoma, dentro da qual estavam imersas formas espirituais estranhas, mergulhadas em um líquido viscoso e ligadas a fios tenuíssimos. São ovoides capturados e mantidos em cativeiro pelos cientistas, sentenciou Eliá, o antigo cientista resgatado pelos guardiões. Agora ele nos auxiliava com informações importantes. O ser artificial elaborado a partir do ectoplasma dos encarnados em desdobramento foi conduzido a um pedestal no centro do domo. Notamos uma abertura em seu interior, onde havia nichos em forma de favos, dentro dos quais os ovoides estavam alojados. Um dos cientistas, sempre secundado por outros da equipe, carregou pacientemente uma daquelas criaturas para perto do clone e, com todo o cuidado, acondicionou o ovoide no interior
da cabeça artificial do ser construído com ectoplasma. Estava pronta mais uma duplicata artificial mista, ou seja, um híbrido entre a tecnologia astral dos planos inferiores e os seres que tinham perdido sua forma perispiritual, os ovoides, por meio dos quais os cientistas manipulavam aquela criatura. Os ovoides são capturados com o auxílio dos magos negros e conduzidos a inúmeros laboratórios como este aqui. As mentes dos ovoides nessa situação, em estado de hibernação mental, se assim podemos nos exprimir, mas suas mentes estão operosas, embora de um modo ainda incompreensível para muita gente. Pensamentos não deixam de ser gerados na situação a que estão submetidos e são portadores da faculdade de pensar, mesmo fortemente alterados e influenciados hipnossugestivamente. Fomos para outras sessões da base de exploração científica extrafísica. Ficamos alarmados com as barbaridades que ali eram perpetradas sob o nome da ciência. Injetavam bactérias e vírus já existentes ou elaborados no plano astral inferior em corpos espirituais de pessoas desdobradas. No mesmo local, presenciamos a extirpação de partes inteiras do cérebro perispiritual num processo cirúrgico minucioso. Em ambiente próximo, vimos o desenvolvimento de venenos a partir de substâncias extrafísicas que mais tarde seriam conduzidos a indústrias farmacêuticas do mundo físico, onde seriam derramados ou materializados em diversos medicamentos. Todos os cientistas envolvidos acreditavam firmemente estar colaborando para o avanço das tecnologias no campo científico dos desencarnados. Há muito tempo investigamos diversos laboratórios do plano astral. Por vezes, é difícil empreender uma ação direta para desarticular essas bases, pois temos de investir contra poderosos campos de força. Além do mais, nossa operação tem de ser muito bem planejada, a fim de preservar os indivíduos desdobrados, que são as cobaias dos experimentos sombrios. Energias muito intensas e radiações de elementos ainda desconhecidos pelos humanos poderão afetar as linhas de força dos perispíritos aqui retidos. Era uma infraestrutura gigantesca. Somente naquele local observamos cerca de 1.500 espíritos aprisionados, todos em sono profundo, como que hipnotizados por algum processo desconhecido. Estavam estáticos e provavelmente alimentavam com magnetismo animal o maquinário dos cientistas. Presenciamos experimentos com as contrapartes etéricas dos micro-organismos causadores da febre amarela, da cólera e de outras patologias temidas entre os encarnados. Cultivavam vírus, bactérias e bacilos diversos. Outro departamento que nos chamou especialmente a atenção foi aquele onde se reuniam cientistas para executar experiências com o sistema nervoso dos encarnados. O transplante de partes ou órgãos do perispírito parecia ser algo corrente nessas pesquisas. Os peritos das sombras faziam incisões cirúrgicas diretamente nas linhas de força dos corpos espirituais. Um viveiro de larvas, bactérias e outras criações artificialmente mantidas em laboratório fazia parte
do aparato científico daquelas entidades. Sem que suspeitassem, os cientistas desenvolveram uma relação simbiótica com os magos negros, a serviço da indústria extrafísica da obsessão. O melhor método para promover a desarticulação ou a derrocada do processo obsessivo complexo é, sem dúvida, o esclarecimento de nossos irmãos no plano físico. Portanto, anote suas impressões, recolha informações e as transforme em livros, para que os encarnados, médiuns e dirigentes, espíritas ou umbandistas, tenham notícias mais precisas acerca do que ocorre nos planos inferiores do astral. Hoje, o que mais falta são médiuns, conscientes de suas responsabilidades, que não se intimidem diante das ofensivas das trevas e com o mínimo de conhecimento sobre obsessões complexas. Os indivíduos que se somaram à equipe de Jamar eram especializados em diversos ramos do conhecimento científico imortal e eram identificados como guardiões do comando superior. Seu líder chamava-se Anton. Foi ele quem nos deu explicações mais detalhadas quanto ao comportamento de espíritos, como aqueles que estagiavam no amplo laboratório localizado nas regiões abissais. Os cientistas desencarnados tentaram implantar elementos naturais do mundo astral nas células de cérebros perispirituais, cujos donos se encontram desdobrados. Creio que pretendem mesmo é produzir loucura sob variados aspectos. A transferência de elementos microscópicos e altamente tóxicos do astral inferior para os cérebros perispirituais de encarnados prejudica o funcionamento dos neurônios físicos. Os cérebros perispirituais recebem algo equivalente a um enxerto de criações ou de seres vivos da dimensão astral, além de elementos radioativos que influirão drasticamente no comportamento das pessoas atingidas. O desenvolvimento de clones ou duplicatas astrais, baseado no roubo e no fornecimento de ectoplasma, poderá levar a consequências ainda mais aterradoras do que vislumbramos até aqui. Os cientistas pretendem substituir o duplo etérico das pessoas em estado avançado de obsessão por essas criações artificiais. Resumindo, os cientistas do plano inferior estão dispostos a tudo, inclusive a sacrificar vidas humanas em seus experimentos sinistros, a fim de obter resultados inconfessáveis. Para eles, a vida dessas pessoas, cujos perispíritos foram aprisionados, tanto quanto a dos ovoides, que capturaram e mantêm numa espécie de viveiro, não vale nada, são apenas cobaias de seus laboratórios. Isso lembra algumas práticas científicas nazistas realizadas com seres humanos. Muitos desses cientistas do antigo regime ditatorial atuam nessas instituições do lado sombrio e, a partir de seus laboratórios, engendram e comandam experiências sinistras com vistas ao domínio do mundo. Sendo assim, a existência dessas bases representa um atentado à vida e à liberdade humanas. Por isso, recebemos do alto a incumbência de observar e reportar informações, visando a desarticulação de grande parte do sistema laboratorial dessas entidades.